Olá, sejam bem-vindos a mais um vlog. Eu sou a Simone Murari, você está no canal Simone em Portugal. E hoje então nós vamos conversar um pouco sobre os prós de morar aqui em Portugal. Lembrando então que eu já moro aqui há 4 anos, tenho um pouquinho de bagagem para poder dividir com vocês. E hoje então completo 4 anos vivendo aqui em Portugal e tenho, né, gente, muita coisa para contar. Nossa, quanta coisa aconteceu em todo esse tempo. Como a gente tem, assim, mudado, né? E sempre buscando a adaptação para que ela aconteça, que ainda não aconteceu, né, com todos nós aqui de casa. Mas hoje eu quero trazer para vocês o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu vivo, né, sobre os prós de se viver aqui em Portugal. Então, a primeira coisa, isso, né, gente, é assim, indiscutível, que é a segurança. Eu me sinto extremamente segura, meus filhos se sentem seguros, a gente toma todos os cuidados ainda, porque nós somos brasileiros, né, estamos muito acostumados a sempre ser, assim, prevenidos e ser sempre cautelosos, né, então a gente continua muito atento a tudo, mas a gente se sente extremamente protegido, é uma sensação muito boa, muito bem-vinda. Um outro ponto muito positivo é sobre a comida. Então a gente se deu super bem com a comida aqui em Portugal, com as frutas, a gente não sente tanta falta, né? Não é tão diferente assim do nosso paladar, a não ser algumas coisas, por exemplo, a carne é muito diferente aqui, mas em compensação as frutas assim eu acho extremamente docinhas. E claro, aquilo que não é local, né, gente? Tudo que é importado, então é tudo muito mais caro. Então, por exemplo, mamão é uma coisa que eu deixei de comer porque realmente é muito caro. Então a gente vai se adaptando, mas de modo geral a comida aqui não deixa a desejar. Um outro ponto é sobre o país ser extremamente lindo e totalmente diversificado. A gente pode encontrar aqui dentro neve, a gente pode encontrar as praias assim fantásticas, que está entre as melhores do mundo, a gente pode encontrar montanha, a gente encontra parques nacionais, a gente encontra tudo. Então realmente é um país que ele consegue juntar, né, muita coisa boa, muita beleza natural, de todos os gostos no mesmo lugar. E na cidade onde a gente mora, a gente encontra muito lazer gratuito. Isso é um ponto muito positivo. Aqui tem muitos parques, a gente tem muitas praias fluviais aqui em volta. Temos também as praias, né, que não deixa de ser um lazer totalmente gratuito. Um outro ponto muito positivo, mas isso quando a gente compara Portugal com os demais países europeus, é em relação ao clima. A gente tem um clima mais ameno, né? O nosso inverno não é tão severo. Aqui, pelo menos na cidade onde eu moro, não neva, né? Acontece de dar algumas geadas quando tá assim, mas é um dia, olha lá 2, não é aquela coisa constante. A gente, assim, consegue sobreviver, né, sem tanto sofrimento. Não quer dizer que seja fácil, tá? Principalmente se a casa onde a pessoa estiver não for estruturada para o frio, não tiver um aquecimento, e aí sim as pessoas padecem um bocado. Um outro ponto extremamente positivo, claro que isso na minha opinião, é sobre o povo português. Quando a gente compara, né, com os outros povos europeus, o português ele sai na frente. No acolhimento, na hospitalidade, eles são mais friendly, sabe? Não quer dizer, gente, que sejam todos, né? Em todos os lugares a gente vai ter aquelas pessoas que, enfim, é do contra sobre qualquer assunto. Mas na maioria, né, quando a gente fala de uma forma generalizada, eu me sinto extremamente acolhida. O povo português, de modo geral, ele é, assim, extremamente amigável. Ainda falando, né, sobre o jeito das pessoas, esse estilo de cada um, isso é uma coisa que meu marido ama, adora, né, e eu também, claro, é a simplicidade, sabe? Aqui as pessoas não têm essa futilidade saindo pelos poros, como a gente vê muito, principalmente no Brasil, né? Aqui parece que as pessoas realmente investem o dinheiro delas naquilo que é importante, naquilo que é válido, naquilo que vai trazer benefício. Eles investem o dinheiro deles com muita cautela, eles gastam o dinheiro deles com muita cautela, sabe? Isso é uma coisa bacana, uma coisa que vem muito assim, sabe, em conta do que eu defendo, do que eu acredito. Então, eles são simples, eles não têm necessidade nenhuma,
sabe, de ficar se mostrando como que tem. A gente nem sabe o que as pessoas têm aqui pela forma como elas se vestem, porque eles são tão assim normais, não tem aquele excesso, não é algo que me chame atenção. Existem, mas não é aquilo que a gente vê de uma forma recorrente em todo lugar, tanto que a gente só percebe quando uma outra pessoa tem dinheiro, quando a gente tem algum momento de ver onde que essa pessoa mora, ou de ver o carro que aquela pessoa tem, mas enquanto você está em um convívio normal, você percebe que a gente é igual, sabe? Mas não que você seja desmerecido ou que você valha menos, não, isso não é assim um sentimento que eu tenha. Já no Brasil, isso é muito evidente. E ou você tem dinheiro para você estar naquele nível social, ou você realmente, gente, é nítido como a gente percebe aquele que tem e aquele que não tem. E a diferença que as pessoas fazem disso. Isso aqui eu não sinto. Falar que Portugal não tem pobreza é pura mentira. Claro que tem. A gente, principalmente quando assiste televisão, a gente anda, né, de carro em alguma região um pouco menos favorecida, a gente percebe, a gente vê sim casas extremamente simples. Não é comum as nossas favelas, né, aquela multidão de gente morando em uma casa de tábua. Isso aqui não é assim, mas não quer dizer que a pobreza ela não exista. Ela existe. Só que ela não é extrema. Por exemplo, eu nunca vi, gente, uma criança pedindo esmola. Eu nunca vi uma criança em um farol, né? Eu nunca vi isso. Isso é um negócio que na nossa realidade no Brasil é tão comum. A gente vê, assim, bebezinhos no colo das mães sentadas no chão e a mulher pedindo dinheiro e com mais uma penca de filho. E isso aqui a gente não vê. Ah, mas é só em Portugal? Que ultimamente, pelo menos nesses últimos 3 anos que a gente viajou por aqui, por alguns países, eu já vi isso, né? Eu vi muita gente, principalmente em Paris, sentado na calçada pedindo esmola. Também mulheres com bebês nos colos pedindo dinheiro. Portugal, também por ter menos gente, é claro que, né, o índice populacional, isso representa muito. Tem menos gente, a população ela é pequena. Eu acho que o lado social consegue chegar, consegue evitar que isso aconteça. Outra coisa, né, que a gente percebe é que as regras, elas são, pela maioria das pessoas, seguidas. Percebo que as pessoas têm aquela iniciativa de fazer a coisa certa, sabe? Por exemplo, a faixa de pedestre, né? Ai, todo mundo para? Não, gente, não é todo mundo. Eu nunca atravesso sem antes olhar, mas na maioria das vezes, sim. Vai, por exemplo, atravessar a faixa, né, lá em Paris. Vai na Irlanda. Tenta atravessar a faixa lá na Irlanda. Então é um negócio assim interessante. Na sua maioria as pessoas respeitam. Agora sobre educação, né, escolar e sobre saúde. São 2 pontos que eu vou colocar aqui como pró, né, como um assunto favorável, porque a gente consegue utilizar esses serviços públicos. Mas eu tenho uma opinião já um pouco diferente sobre isso, né? Para mim, não é o melhor do mundo, como todo mundo diz. Eu não tenho esta referência, mas pelo que a gente entende, pelo que a gente, né, escuta, é que os outros países também deixam muito a desejar. Então, para mim, isso é um pouco controverso, mas assim, a gente consegue utilizar a saúde pública aqui? De uma certa maneira, sim. A educação escolar, ela forma o aluno? Forma. Você consegue utilizar somente a educação escolar? Às vezes não. Às vezes a gente tem que complementar por fora. Estes serviços públicos, eles têm qualidade? Ele atende a sociedade? Atende. Claro que essas opiniões, essas referências, elas são, né, muito pessoais, elas são sobre a minha vivência, a minha experiência de vida aqui. Mas assim, gente, todo país vai ter problema social. Todo país vai ter corrupção, todo país vai ter problema político. A gente, quando tá, né, no nosso país, principalmente um país problemático, como é o caso de nós brasileiros, a gente tem uma certa síndrome do vira-lata, que é achar que a grama do vizinho é sempre melhor. E nem sempre é. Existem muitas coisas boas, mas também tem coisas muito negativas. Hoje aqui a gente só está falando de tudo aquilo que é muito bom, né? Aquilo que realmente vem assim de encontro, que a gente gosta, que a gente se sente bem e que é muito bem-vindo. Mas todo o país vai ter problema. E o que você acha disso? Todos esses assuntos que nós falamos, qual é a sua opinião? Você concorda? Tem mais algum a acrescentar? Deixa aqui embaixo nos meus comentários, eu quero muito saber. E se vocês curtiram, deem um like, se inscrevam no meu canal, cliquem no sininho para receberem sempre os próximos vídeos. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.